Bom, nesse módulo nós vamos resolver os exemplos que podem ajudar vocês a resolverem as questões propostas no questionário, né? Então vamos começar. Construa graficamente a imagem de um objeto AB colocado perpendicularmente ao eixo principal de um espelho esférico côncavo nas situações esquematizadas nas figuras. A gente tem aqui quatro possibilidades, né? Nós temos um espelho côncavo, cuja parte refletora é a parte interna do espelho. Vamos colocar o objeto antes do centro óptico, em cima do centro óptico, entre o centro óptico e o foco, e depois do foco. Então, nós temos quatro possibilidades de criação de imagens. E como vocês devem ter visto no vídeo, né? Na videoaula, a gente vai usar as propriedades dos raios notáveis. Então, a primeira propriedade: todo raio de luz que sai do objeto paralelo ao eixo principal bate no espelho, sofre reflexão e reflete passando pelo foco. Então, essa é a primeira propriedade que nós vamos utilizar. Então, o raio de luz aqui entra, olha, ele sai do ponto A, ele bate no espelho, ele está paralelo ao eixo principal. Ao sofrer reflexão, ele vai passar pelo ponto chamado foco do nosso espelho. Então, a imagem vai se formar ao longo dessa linha que esse raio de luz que sofreu a reflexão do espelho. Mas em qual local a imagem do ponto A vai surgir? Então, eu tenho que desenhar um outro raio notável, né? Eu posso usar a propriedade que todo raio de luz que incide pelo centro de curvatura bate e volta sobre ele mesmo. Ou a propriedade, se o raio de luz entra pelo espelho passando pelo foco, então ele saiu do ponto A, passou pelo foco, ele bate no espelho e sai paralelo ao eixo principal. Aonde esses dois raios que estão saindo do espelho se encontrarem, é a imagem do ponto A. Tem uma outra propriedade que diz que se a base do objeto está em cima do eixo principal, a imagem se forma em cima do eixo principal. Então aqui nós temos a imagem de A, que eu vou chamar linha, e aqui a imagem de B, que eu vou chamar de B'. E eu consigo desenhar a imagem do objeto AB, né? Essa é uma imagem menor do que o tamanho do objeto, ela tem um tamanho menor. Ela é uma imagem invertida, porque aqui a seta estava apontando para cima, aqui a seta apontou para baixo, então ela é uma imagem invertida. E ela é uma imagem formada na região da luz, na região aonde os raios de luz saíram, né? Eu não tive que prolongar nenhum raio de luz atrás do espelho para encontrar essa imagem. Então essa é uma imagem real, ela é formada pelos raios de luz que saíram do espelho, né? Bom, vamos para a questão B. A gente pode usar exatamente as mesmas propriedades, só que agora o nosso objeto está em cima do centro de curvatura, né? Então, mesma coisa, raio de luz, ele entra paralelo em relação ao eixo principal, bate no espelho, sofre reflexão passando pelo foco, né? Então, aqui nós temos o raio de luz batendo no espelho e ele sai passando pelo foco. Segundo, se o raio de luz entra pelo foco, então ele entra pelo foco, bate no espelho e ele sai paralelo ao eixo principal. Tenho que fazer isso aqui com bastante cuidado, né? Bom, a gente vai perceber que a imagem ela vai se formar exatamente embaixo do objeto, né? Então, saiu o primeiro raio, saiu o segundo raio, a imagem vai se formar exatamente embaixo do objeto, né? Essa imagem ela tem o mesmo tamanho, então ela é de igual tamanho, ela continua sendo uma imagem invertida e ela continua sendo uma imagem real formada pelos raios que saíram do espelho, né? Bom, vamos aqui para a terceira possibilidade. Agora o nosso objeto está entre o centro de curvatura e o foco, né? A gente novamente pode usar as mesmas propriedades. O raio de luz que entra paralelo, bate no espelho, sofre reflexão e ele vai sair, ele vai refletir passando pelo foco. Então, desenhamos o primeiro raio de luz. A imagem vai se formar ao longo do raio que foi refletido.
Segunda, se o raio de luz entra pelo foco, olha, vocês vão perceber que se ele entrar pelo foco, ele não encontra a superfície do espelho. Você pode prolongar o espelho, não há problema nenhum, para que o raio de luz que está passando pelo foco encontre o espelho. No ponto onde ele bateu no espelho, ele vai sair paralelo em relação ao eixo principal. Vocês vão perceber que esses dois raios não estão se cruzando. Você vai ter que prolongar um pouquinho mais o primeiro raio de luz que sofreu reflexão. Olha, ele vai se encontrar aqui. Então, se eles saíram no ponto A ao atingir o espelho, a imagem que eu estou formando é a imagem do ponto A, que eu vou chamar de A', né? E se eu tenho o eixo principal, o ponto B está em cima do eixo principal, a imagem vai continuar do ponto B em cima do ponto principal, que eu vou chamar de B'. Como a setinha aqui está no ponto A, a imagem da setinha vai estar no A'. Né? Então, como é que é a nossa imagem? A nossa imagem continua invertida, continua real, só que agora ela tem um tamanho maior do que o objeto. Então, ela é maior, ela continua invertida e ela continua sendo uma imagem real, né? Bom, quarta possibilidade agora, né? O objeto foi colocado entre o foco e o vértice do nosso espelho, né? Esse ponto no qual o espelho está dividido no meio a gente chama de vértice. Então, a gente vai do mesmo jeito, olha. Se o raio de luz incide paralelo ao eixo principal, ele bate no espelho e ele sai passando pelo foco. Bom, ao passar pelo foco, não importa que ele passe em cima do objeto, não tem problema. A imagem vai se formar ao longo da reta que saiu. Eu vou usar agora a propriedade do vértice. Todo raio de luz que sai do objeto e incide no vértice, ele sai formando o mesmo ângulo em relação ao eixo principal. Como a gente não tem transferidor para medir ângulo, a gente vai medir o tamanho do objeto. O objeto aqui tem cerca de, olha, 1,2 centímetros. Então, a gente vai colocar 1,2 centímetros embaixo, né? E para garantir que esse ângulo entre o raio que incidiu e o eixo principal seja igual, eu medi o tamanho do objeto e o raio de luz vai ter que passar exatamente por esse ponto, né? Então, com isso eu garanto que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, os ângulos são iguais. Só que esses raios que estão saindo do espelho, eles não se encontram. Eu tenho que prolongar esses raios na parte dentro do espelho, interior do espelho, aonde esses raios, que eu vou desenhar inclusive eles pontilhados, se encontrarem, é lá que vai ter a imagem do ponto A. Se aqui A, eu vou ter a imagem do ponto A', tá? Vou prolongar aqui o eixo principal e vou desenhar, olha, aqui está a imagem do nosso objeto. Olha que interessante, né? Aqui eu tenho o ponto A, a imagem do ponto A é a linha. Pela primeira vez, a nossa imagem deu uma imagem direita em relação ao objeto. Ela deu uma imagem virtual, porque está formada atrás do espelho, pelo prolongamento dos raios. Ela é direita, virtual, e ela é maior, ela tem um tamanho maior do que o tamanho do objeto, tá bom? O segundo exemplo é igual, só que a gente vai usar um espelho que é um espelho convexo. Então, o nosso espelho, que é um espelho convexo, a parte refletora dele é a parte externa da calota, né? Se eu olhar um pouquinho com cuidado, eu vou ver que eu tenho tracinhos aqui. Então, os tracinhos sempre representam a parte opaca, a parte que não brilha. Então, a parte que tem reflexão, a parte que brilha, né, que pode formar imagem, é a parte de fora dessa calota, né? Eu estou representando um pedacinho da calota. Então, vou fazer a mesma coisa, né? Raio de luz entra paralelo em relação ao eixo principal e passa pelo foco. Qual que é o problema? O raio de luz não consegue quebrar a parte do espelho. Então, é o prolongamento imaginário desse raio de luz, olha, por isso que eu estou colocando pontilhada que passa pelo foco. Na realidade, o raio de luz sai divergindo, se afastando do eixo principal, né? Bom, posso usar a propriedade do vértice também, né? O raio de luz que entra pelo vértice
forma um ângulo alfa com o eixo principal. O que sai forma um ângulo alfa também. Então, eu vou pegar a medida aqui do nosso objeto. Ele tem aqui 1, 2, quase 2,4. Vou colocar embaixo 1, 2, 2,4 aqui, né? E o raio de luz que bate no vértice vai passar exatamente por esse ponto, né? Com isso eu garanto que os ângulos são iguais, a simetria, né? Novamente, ó, o raio de luz que saiu não se encontra com esse raio de luz que saiu. Então eu vou prolongar o raio de luz que saiu para a parte interna do nosso espelho. Olha, eles se encontram aqui, né? Então tenho a imagem do meu objeto. Ela é uma imagem de menor tamanho, ela é uma imagem direita em relação ao objeto, né? E ela é uma imagem que eu vou falar que ela é virtual. Ela não é formada pelos raios que saíram, ela é formada pelo prolongamento desses raios, né? Toda essa parte que nós estamos vendo aqui é uma parte gráfica. Eu determino se a imagem é maior, se a imagem é menor, se ela é direita, se ela é invertida, se ela é real ou virtual, simplesmente usando as propriedades dos raios de luz, né? Agora, a gente pode fazer isso também, fazer essas questões, usando equações. Então, eu falo que é a determinação analítica de imagens. Para isso, eu vou fazer uma pequena revisão da teoria que eu falei para vocês. Eu vou usar um espelho aqui que é um espelho côncavo, né? Esse espelho, que é o espelho côncavo, ele tem os pontos que nós já vimos. Então, ele vai ter um eixo principal. O ponto que divide o espelho ao meio é o vértice. E ele tem um raio de curvatura, né? O raio de curvatura é a distância do vértice até o centro óptico e o foco fica no meio. Então, olha, o foco e o centro de curvatura. Então, aqui está o nosso espelho, né? Vou imaginar que eu tenho um objeto, né? O nosso objeto está colocado aqui depois do centro de curvatura. E tem algumas distâncias que são importantes. A distância do vértice ao centro de curvatura é chamada de raio. É o raio do nosso espelho. E a distância do foco ao vértice ou do foco ao centro óptico eu chamo de f minúsculo. E essa distância é chamada de distância focal. Então, a gente sabe que a distância focal é a metade do raio, é o raio dividido por 2. A distância do objeto até o vértice do nosso espelho, essa distância nós vamos chamar de P, é a posição do objeto. Então, P é a posição do objeto, que nada mais é do que a distância do objeto ao centro de curvatura, né? Ao vértice do nosso espelho. Bom, quando a gente desenha todos os raios de luz, a gente encontra a imagem, né? Então, entra paralelo, vou desenhar de vermelhinho aqui, né? Então, olha, o raio de luz que entra paralelo, bate no espelho, sai passando pelo foco. Então, tudo bem. O raio de luz que entra pelo foco, entrou pelo foco, bate no espelho e ele sai paralelo em relação ao eixo principal. Aonde os dois raios que estão saindo se encontram, nós temos a nossa imagem. Então, aqui está a nossa imagem. Essa distância da imagem ao vértice do espelho, nós vamos chamar de pelinha. Pelinha é a posição da imagem. Então, nós temos F, que é a distância focal, P, que é a posição do objeto, pelinha é a posição da imagem. O tamanho do objeto, nós podemos chamar de Y ou O. Então, são duas nomenclaturas que podem ser usadas, vai depender do material e das questões que vocês pegarem. E o tamanho da imagem, quanto mede a imagem, a gente pode chamar de Y' ou I, né? Então, olha, são nomenclaturas importantes, né? Então, Y ou O, a gente vai falar que é quem? Tamanho do objeto. Então, aqui nós temos tamanho do objeto.
e aqui nós vamos chamar de y' ou I, a gente vai falar que é quem? Que é o tamanho da nossa imagem. Tamanho da imagem. Aí vem uma questão muito importante, porque agora nós vamos trabalhar com equações, né? Então, duas equações importantes. A gente sabe que o inverso da distância focal é o inverso da posição do objeto mais o inverso da posição da imagem. 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Essa é uma equação de óptica extremamente importante, né? E tem uma outra que fala que o tamanho da imagem sobre o tamanho do objeto é igual a menos a posição da imagem sobre a posição do objeto. Essas duas equações servem para determinar o que? O tamanho da imagem e a posição da imagem. Como é que eu sei, a partir das equações, se a imagem é real ou virtual? Pelo sinal de P'. Então, se a imagem, a distância da imagem ao vértice do espelho, estiver na região que tem luz, na região positiva, eu vou falar que a posição da imagem é positiva e a nossa imagem é uma imagem real. Agora, se a posição dela for formada atrás do espelho, P' negativo, eu vou falar que a nossa imagem é uma imagem virtual. Então, pelas equações, eu sei se a imagem é real ou virtual a partir da posição da imagem, né? Do mesmo jeito, como é que eu vou saber se a minha imagem é direita ou invertida? Pelo sinal da imagem. Se o I, por exemplo, desse mais 1, mais 2, mais 3, a minha imagem estaria sendo formada acima do eixo principal e ela seria direita. Se o I for formada abaixo do eixo principal, o I vai ser menos 1, menos 2, menos 3. Então, para saber se a imagem é direita ou invertida, a gente vai olhar o sinal do I. Se o I, que é o tamanho da imagem, for positiva, ela é uma imagem direita, né? Se o I tiver sinal negativo, a nossa imagem é uma imagem que nós vamos falar que é uma imagem invertida. E para diferenciar o espelho côncavo do espelho convexo, é muito interessante a gente observar que no espelho côncavo, a distância focal está na parte interna do espelho, na parte onde a luz pode incidir. Se a gente olhar na figura anterior, aquela que a gente viu o espelho convexo, né, o foco está numa posição, mas não é a posição onde tem a luz está na parte externa do nosso espelho. Então, para diferenciar o espelho côncavo do espelho convexo, a gente tem o sinal da distância focal. Então, se o espelho for um espelho côncavo, o sinal da distância focal é positivo. Se o nosso espelho for um espelho convexo, a nossa distância focal é negativa. Então, é muito importante porque para resolver problemas que envolvam equações, não basta saber as expressões matemáticas, as equações. Nós precisamos saber o sinal, se a imagem é real ou virtual, direito ou invertido, e se o espelho é côncavo ou convexo. Para isso ficar mais claro, a gente vai fazer exemplos, né? Então, a gente vai fazer 3 exemplos com vocês, o terceiro, o quarto e o quinto, né? Então, um objeto de 5 centímetros de altura, prestem atenção, ó, ele falou que 5 centímetros é a altura do objeto. Bom, olha, a gente sabe que o tamanho do objeto a gente chama de YO, então ele acabou de dar pra gente aqui o O, né? Vou anotar aqui, ó, O é igual a 5 centímetros, né? Ele é colocado a 30 centímetros do vértice de um espelho. Opa! Então, o nosso objeto está colocado a 30 centímetros do vértice do espelho, ou seja, é a posição do nosso objeto. Então, a gente acabou de ver que P é igual a 30 centímetros. E é um espelho côncavo. Bom, se ele é côncavo, a distância focal dele é positiva. Então, de um espelho côncavo, de distância focal 50 centímetros. Então, distância focal é mais 50 centímetros. O que ele quer que a gente determine? Qual a distância da imagem ao vértice do espelho? Então, ele quer a posição da imagem, ele quer P'. Qual o tamanho da imagem, ou seja, quanto vale o I?
e a imagem é real ou virtual. Bom, eu vou ver se a imagem é real ou virtual pelo sinal do pelinha, né? Se o pelinha for positivo, a imagem é real, se o pelinha for negativo, a imagem é virtual. Então vamos resolver, a gente vai resolver numa outra folha, né? Para que isso fique mais claro. Vou anotar os dados aqui, ó. Então, questão 3, né? O nosso objeto mede 5 centímetros, a posição do nosso objeto é 30 centímetros do vértice do espelho, a nossa distância focal é mais 50 centímetros. E o que nós queremos encontrar é a distância da imagem, é o pelinha, né? A gente vai usar para isso a primeira equação, né? A gente sabe que 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre pelinha. A distância focal é 50, a posição é 30, a gente quer pelinha. Então fica 1 sobre 50 é igual a 1 sobre 30 mais 1 sobre pelinha, né? Preste atenção que o 30 não pode passar multiplicando, né? Eu tenho que primeiro isolar minha variável. Então, mais 1 sobre 30 passa para o outro lado da equação com menos 1 sobre 30. Então, a gente vai ter 1 sobre 50 menos 1 sobre 30 é igual a 1 sobre pelinha. Como eu estou subtraindo frações que têm denominadores diferentes, eu vou tirar o MMC. O MMC de 50 e 30, 150, né? Então, eu vou dividir pelo número de baixo e multiplicar pelo de cima. 150 dividido por 50 dá 3. 3 vezes 1, 3. 150 dividido por 30 dá 5. 5 vezes menos 1, menos 5. Isso é 1 sobre pelinha. 3 menos 5 dá menos 2. Então, a gente vai ter que menos 2 sobre 150. Isso aqui é 1 sobre pelinha. E a gente vai multiplicar em cruz. Então, a gente vai ter que menos 2 pelinha é igual a 150. Ou seja, pelinha é igual a menos 75 centímetros. O que a gente descobre com isso? Que se pelinha é negativo, a nossa imagem é uma imagem virtual. A gente já respondeu aqui, ó, a letra C, a imagem é real ou virtual? E vou voltar aqui para o quadro de sinais, que é muito importante, né? Então, como a posição da imagem é negativa, a gente acabou de encontrar, ela é uma imagem virtual. E aí, na letra B, ele pergunta a seguinte coisa para a gente: qual o tamanho da imagem? Então, a gente pode usar a segunda equação, né? O tamanho da imagem sobre o tamanho do objeto é menos a posição da imagem sobre a posição do objeto, né? O tamanho do objeto é 5, a posição da imagem é 30 e a posição do objeto é 30 e a posição da imagem é menos 75. Então, nós temos todas as informações, né? Nós temos que o tamanho da imagem sobre o tamanho do objeto, que é 5, é igual a menos a posição da imagem, que é menos 75, sobre a posição do objeto, que é 30. Né? Então, o nosso I sobre 5 é igual, menos com menos dá mais 75 sobre 30, né? Bom, 75 dividido por 30, isso aqui vai ser igual a 2, 2 vezes 30 dá 60, sobra 15, isso aqui deu 2,5, né? Então, a nossa imagem sobre 5 é igual a 2,5, ou seja, o tamanho da nossa imagem é 2,5 vezes 5, o tamanho da nossa imagem é igual 5 vezes 5, 25, bom, 2, 5, 10, 11, 12, 12,5 centímetros, né? Então, olha que interessante, se o nosso objeto media 5 e a nossa imagem mede 12,5, a gente tinha acabado de anotar que o objeto media 5 centímetros de altura, a nossa imagem aumentou, ela tem um tamanho maior, né? E pelo fato do pelinha que nós encontramos ser um pelinho igual a menos 75 centímetros, ou seja, como o pelinha é negativo, a nossa imagem é uma imagem virtual. Tudo bem? Bom, espero que vocês tenham entendido, né?
Vamos agora resolver. Eu vou deixar a tabela de quadro de sinais aqui para a gente, né? Caso a gente precise usar, a gente vai usar. Vamos resolver agora a questão 4 e a questão 5, né? Então, vamos lá com um pouquinho de cuidado. 4. Um pequeno objeto foi colocado sobre o eixo principal de um espelho esférico côncavo. Então, é muito importante, ó. Se o nosso espelho é um espelho côncavo, a gente sabe que a distância focal dele é positiva, que obedece às condições de Gauss, conforme ilustra a figura ao lado. O raio da esfera da qual foi retirada a calota que constitui o espelho mede 1 metro. Então, se o raio mede 1 metro, a gente sabe que a distância focal é meio metro ou 50 centímetros, né? Determine nessas condições a distância entre esse objeto e a sua respectiva imagem conjugada, né? Então, a gente tem aqui o nosso objeto. Eu quero descobrir a distância do objeto até a imagem, que é a imagem conjugada. O que ele está falando aqui para a gente é que da distância focal até o objeto, a gente tem 10 centímetros. Então, o que a gente sabe? Do vértice até a distância focal, eu tenho 50. Se esse pedacinho é 10, pelo que ele está indicando, então o objeto está colocado a 10 mais 50, o objeto está numa posição que é 60 centímetros do vértice do espelho, né? Bom, como ele quer determinar a distância entre o objeto e a sua imagem, eu já sei que o objeto até o vértice do espelho está colocado a 60 centímetros. Onde é que está a imagem? Então, vamos usar a equação. 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. E vamos descobrir a posição da imagem. O F vale 50, então fica 1 sobre 50. Isso aqui vai ser igual a 1 sobre P, o P vale 60, mais 1 sobre P'. 1 sobre 60 passa subtraindo, então a gente vai ter aqui 1 sobre 50, mais 1 sobre, menos, né? Me desculpem, aqui é positivo, passa subtraindo. É igual a 1 sobre P'. Vou terminar essa conta lá no caderno, tá? Para ficar mais claro a visualização de vocês. Então, a gente tem aqui 1 sobre 50, menos 1 sobre 60, menos 1 sobre 60 é igual a 1 sobre P'. Bom, vou tirar o MMC de 50 e 60, 300. 300 dividido por 50 dá 6. 6 vezes 1, 6. 300 dividido por 60 dá 5. 5 vezes menos 1, menos 5. Isso aqui é igual a 1 sobre P'. 6 menos 5 é igual a 1. Então, a gente vai ter que 1 sobre 300 é igual a 1 sobre P'. Multiplico em cruz, P' é igual a 300 centímetros. E aí, a gente tem que ler com muito cuidado o que ele pede, né? Olha, se o objeto está a 60 centímetros do espelho e a gente acabou de descobrir que a imagem está a 300, então eu tenho aqui o nosso espelho, a 60 centímetros está o objeto e a nossa imagem está a 300 centímetros. Qual que é a distância entre o objeto e a imagem, né? Ou seja, quanto vale a distância de P' menos P? Bom, P' está a 300, P está a 60, então isso aqui, a distância entre P' até P é 240 centímetros, tá bom? Bom, vamos para a próxima questão agora, né? Vamos dar uma olhadinha nela com um pouquinho de cuidado, né? Bom, essa questão, que é a questão 5, tem a seguinte enunciado. Um espelho convexo, então se ele é convexo, a distância focal dele é negativa. Se o raio é 10, a distância focal é a metade. Então, a gente sabe que o nosso espelho é convexo, né? A distância focal dele é negativa e a metade do raio é raio dividido por 2. Se o raio vale 10, quanto é a distância focal desse espelho? Menos 5 centímetros. Muito cuidado com o sinal negativo, né? Ele conjuga uma imagem virtual a 4 centímetros do vértice do espelho. Se a imagem é uma imagem virtual,
A posição dessa imagem está 4 centímetros, mas está do lado em que não tem luz, está no lado negativo do espelho. Então é muito importante lembrar, ó, imagem virtual, pelinha é sempre negativo. Por isso que o sinal aqui conta, né? Bom, conjuga uma imagem virtual a 4 centímetros do seu vértice e com 2 centímetros de altura. Então, o tamanho da imagem é uma altura igual a 2 centímetros. Determine a posição do objeto. Qual informação que nós temos? A distância focal, a posição aqui da imagem, desculpa se é da imagem é o pelinha, e nós temos também a altura da imagem. Então, também vou colocar lá no caderno para a gente ter essas informações e fazer com um pouquinho mais de cuidado, né? Então, a distância focal, a gente viu que é igual a menos 5 centímetros. A posição da imagem, o pelinha, é menos 4 centímetros e o tamanho da imagem é 2 centímetros. Ele quer a posição do objeto, né? Se ele quer o P, a posição do objeto, a gente vai usar a equação que relaciona o inverso da distância focal com o inverso da posição do objeto mais o inverso da posição da imagem. Nós temos o F e o pelinha, então nós vamos encontrar o P, né? É muito importante perceber que eu não vou deixar o sinal no denominador, né? Eu vou colocar o sinal na fração. Se o de cima é positivo e o de baixo é negativo, mais com menos vai ficar menos. Então, aqui eu vou ter menos 1 sobre 5 é igual a 1 sobre P, eu não tenho P, e do mesmo jeito, mais com menos dá menos, então vai ficar menos 1/4, né? Então, vou resolver. Menos 1/4 passa para o outro lado, mais 1/4, então menos 1/5 mais 1/4, isso aqui é igual a 1 sobre P. Tiro o MMC de 5 e 4 é 20, 20 dividido por 5 dá 4, 4 vezes menos 1, menos 4. 20 dividido por 4 dá 5, 5 vezes mais 1, mais 5. Isso aqui é igual a 1 sobre P. Então, a gente vai ter a seguinte coisa, né? Ó, menos 4 com mais 5 dá 1, 1 sobre 20 é igual a 1 sobre P. Multiplicando em cruz, a posição do objeto é igual a 20 centímetros. Então, nós acabamos de achar a posição do objeto, né? Então, letra A aqui está resolvida. Bom, letra B. Qual o tamanho do objeto, né? Se a imagem mede 2, quanto mede o objeto? Então, a gente tem que o tamanho da imagem sobre o tamanho do objeto é menos a posição da imagem sobre a posição do objeto. O O, nós queremos já encontrar, o I vale 2, o P' vale menos 4 e o P vale 20. Então, a gente vai ter que 2 sobre O é igual a menos P', então vai ficar mais 4, eu tenho menos com menos dividido por P. O P vale 20. E é só multiplicar em cruz. 4 vezes O, então 4 vezes O é igual a 2 vezes 20, 40. 4 está multiplicando, passa dividindo, o tamanho do objeto é 10 centímetros, né? E para finalizar, ele pede para a gente o aumento linear transversal da imagem. Como é que eu encontro o aumento linear transversal da imagem? É comparando o tamanho da imagem com o tamanho do objeto, né? Para ver se é o dobro, se é o triplo ou se é a metade, né? Então, nessa letra C, o aumento linear transversal é I sobre O. Bom, o I vale 2 e o O vale 10, né? Ou seja, 2 sobre 10, a imagem ficou menor, ela ficou 1/5 do tamanho do objeto, né? 2 décimos é a mesma coisa que 1/5, né? Então, ficou 1/5. Ou eu posso falar que isso aqui também é 0,2. E não tem unidade, porque aqui, se a gente for perceber, são 2 centímetros e 10 centímetros. Então, o aumento é uma grandeza sem unidade. A gente chama de grandeza adimensional. Bom, espero que vocês tenham entendido, né? Eu sempre estou lá esperando vocês no atendimento, caso vocês queiram tirar alguma dúvida, tá bom?